Lula provocou uma polêmica na live semanal ao falar que os votos dos ministros do STF deveriam ser votos secretos para evitar animosidade por parte da população. Essa fala do Lula, pra mim, sinceramente eu tô muito mais preocupado com a saída do Alckmin do ministério, porque isso sim é um problema. Até porque essa fala do Lula, ela não tem muito sentido, porque ele, Lula, sofre muito mais animosidade da população do que os ministros do STF. Então assim, querer fechar voto para proteger ministro não faz muito sentido, na verdade. Eu vejo que o Lula, ele tá nesse segundo mandato, desse terceiro mandato, melhor dizendo, tendo uma postura de muita proteção. Talvez ele não queira abandonar as pessoas por conta de cicatrizes da Lava Jato. Mas coloque nos comentários, você concorda com essa fala do Lula? O que te preocupa mais, essa fala do Lula ou a saída do Alckmin do ministério? Lula acertou ou errou? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você está preocupado, assim como eu, com a saída do Alckmin e se inscreva no canal. Essa fala do Lula aconteceu naquelas lives semanais que o Lula tem feito. Lives que não dão muita audiência, porque o formato da live do Lula não é um bom formato. Isso é culpa do Paulo Pimenta, que a gente fala aqui no canal, que é alguém que precisa deixar o Ministério da Comunicação. Ele deveria proteger o Haddad, ele tem que fazer um trabalho melhor na comunicação do Lula, até para evitar que esse tipo de polêmica acabe surgindo, porque essas polêmicas elas só acabam surgindo quando o Lula ele fica mais relaxado na entrevista. Mas o que o Lula falou? Ele disse que os votos do STF deveriam ser votos secretos. E aí só é divulgado o resultado final. Dessa forma, a população brasileira evitaria criar animosidades com determinados ministros do STF por conta de votações que a desagradassem. É claro que essa fala do Lula acontece aí dias, semanas depois de uma polêmica que surgiu em torno do voto do Cristiano Zanin, que foi indicado dele, Lula. E eu vejo que nesse início de terceiro mandato, tudo bem que a gente já está no primeiro ano, nem completamos o ano, o Lula ele tem adotado uma postura de uma espécie de paizão, uma postura de proteção com os integrantes do seu governo. O Zanin não é do governo, mas foi indicado por ele, e até mesmo a postura que ele está tendo com o Juscelino Filho, ministro das Comunicações. O Juscelino Filho já era para ter sido demitido, mas não foi. Talvez o Lula ele esteja preocupado de promover algum tipo de injustiça, algo semelhante com aquilo que ele passou na Lava Jato. Mas o julgamento do Moro foi um julgamento injusto, o Lula foi um perseguido político. Mas talvez ele queira proteger, dar a garantia a todos, olha, tá todo mundo aqui, como se fosse a família Scolari, né? Só que essa é a família Lula, ele protege todo mundo, ele atua para defender todo mundo. E eu sinto que ele está um pouco com essa postura, porque o ministro das Comunicações já era para ter caído há muito tempo, mas o Lula falou, ele vai ter a chance de provar que ele é inocente. Eu só vou demiti-lo quando tudo se esgotar contra ele. Então é uma postura dele de proteção com seus ministros. Agora, e com seus integrantes do governo. Essa defesa do Lula, assim, é uma defesa meio sem sentido, pelo seguinte, todos os agentes públicos sofrem ataques, passam pelo escrutínio popular e vão de maior ou menor grau passar e sofrer animosidades. Isso vai acontecer. Tanto que ele, Lula, é quem mais sofre animosidade. Muito mais do que ministros do STF. Então assim, querer criar um sigilo para defender ministros, para evitar animosidade, como nós falamos, não faz sentido. Porque ele, Lula, vai continuar exposto. E ele sofre muito mais risco do que qualquer outro integrante da República. Mais do que ministro do STF, mais do que ministro de governo, mais do que deputado, mais do que senador, mais do que qualquer um. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, usar esse argumento de defesa para iniciar uma discussão sobre voto secreto ou não, não faz, assim, nenhum sentido. Pelo menos essa é a minha opinião e essa fala foi um equívoco do Lula. O Lula, eu vi a live dele, o trecho da fala, o Lula sempre fica muito relaxado. E ao ficar relaxado, parece que ele solta frases de improviso ou falas de improviso sem ter um debate prévio. E aí acaba provocando essa polêmica, mesmo que seja uma fala que não vai ser implementada, isso não vai ser discutido, não vai ser tocado adiante. E devido à repercussão, o próprio Lula vai refletir e ver que ele se equivocou, até porque o Lula defende a discussão, o Lula defende a transparência. Então essa fala dele não faz muito sentido com o que ele defendeu no passado. Até porque o voto aberto ajuda na discussão e na politização. Muita crítica, muita defesa, muita discussão foi gerada em cima do voto do Cristiano Zanin, que gerou a polêmica toda a respeito da erva mate que as pessoas fumam.
Então, apesar de ter desagradado uma parcela da população, o voto teve esse lado positivo de promover discussão. Os votos do Alexandre de Moraes para a cassação do Bolsonaro também foram muito esclarecedores. Então, o voto aberto gera discussão, gera politização e essa transparência ela é muito boa. Mas como eu falei para vocês no início do vídeo, a minha grande preocupação é justamente com o Alckmin e a especulação que ele pode deixar o Ministério da Indústria. O Alckmin é um ministro essencial para o governo Lula, mas é especulado que ele pode deixar o Ministério da Indústria para o Márcio França. Márcio França, que ele é ministro dos Portos e Aeroportos, mas na reforma ministerial esse ministério pode ficar com o Silvio Costa Filho do Republicanos. Se isso acontecer, é um erro absurdo, o maior erro do governo até agora. O Alckmin não pode deixar o ministério. O Márcio França, ele não quis o Ministério de Pequenas e Médias Empresas, ele não quis isso. Por quê? Porque ele tem pretensão de disputar o governo de São Paulo em 2026. Então ele quer um ministério de entrega. Aí estão falando que se ele sair do Ministério de Portos e Aeroportos, ele pode perder protagonismo. Então estão oferecendo para ele o Ministério da Indústria, que o Alckmin negou. O Alckmin no passado, faz aí umas semanas, ele falou assim, olha, não quero ficar aqui. E eu espero que ele continue. O Alckmin não pode sair desse ministério. Ele é fundamental por conta do amortecimento que ele possui com a Fiesp. O Alckmin passou muitos anos como governador de São Paulo. Então o que acontece? Ele é o elo de ligação nessa estratégia da economia do Lula com a Fiesp, com o Josué, que é o presidente da Fiesp. O Alckmin, ele serve para amortecer as relações, porque a indústria é importante para a geração de emprego, para o processo de reindustrialização e desenvolvimento nacional. Porque se a Fiesp começar a ter problemas com o Haddad, como teve no governo Dilma, sem o Alckmin vai ficar difícil. O Márcio França não tem a capacidade, não tem a competência do Alckmin. Não tem, passa muito, mas muito longe disso. O Alckmin é aquele ministro que é um ministro disjuntor. Porque nos ministérios você tem disjuntores e fusíveis. O ministro fusível é aquele que você pode trocar fácil, troca rápido, é mais barato, queima rápido. Mas o disjuntor não, ele aguenta a pressão, ele é caro de trocar e não deve ser trocado, como no caso do Geraldo Alckmin. Essa troca é uma troca perigosa, porque eu não sei se o Márcio França vai ter a mesma capacidade, a mesma experiência, a mesma envergadura do Alckmin, que além de tudo é vice-presidente, para blindar o Haddad. O Haddad vai começar a ser cobrado pelos super ricos, pela população mais rica do país, por conta das discussões que ele está fazendo sobre progressão tributária. Vocês acham que a tributação de offshore vai passar tão fácil? Não vai. Vai ter resistência. É claro que essa é uma discussão ganha do governo, porque nenhum parlamentar vai querer se indispor com a sociedade, sendo que esse é um projeto de grande apelo social, apelo popular, ou seja, traz votos. Mas mesmo assim vai ser uma discussão difícil, dura, e que o Haddad vai precisar de alguém como o Alckmin para protegê-lo. Porque já estão falando que o Haddad é um taxador, é um criador de impostos, e quem deveria criar a comunicação necessária para protegê-lo é o Pimenta, que não faz. É a Secom que deveria proteger o Haddad, mas a Secom não faz isso. Então a Secom peca na proteção do Haddad com a população e o Alckmin ele atua para proteger o Haddad nos bastidores com os grandes empresários e também com o mercado. Márcio França não tem a capacidade que o Alckmin tem. O Alckmin é um ministro poderoso, importantíssimo, e isso sim me causa muito mais preocupação do que fala de Lula sobre o ministro do STF.